Lucas sempre soubera que sua vida era tranquila demais. Morava em uma cidade pequena, onde nada acontecia, exceto o burburinho de vendedores ambulantes nas ruas e o ritmo lento das tardes sem fim. Ele havia se acostumado com a monotonia, e a verdade é que a preferência por um mundo calmo e previsível lhe parecia a melhor opção. Acordava cedo para trabalhar na oficina, ajeitava os carros de quem passava, e à noite, se recolhia ao silêncio da casa que herdara de sua mãe. Ele nunca questionara a solidão, até receber a carta. Era uma carta simples, sem remetente, com um selo antigo e já um pouco desbotado. O que mais chamava a atenção era o conteúdo. Dentro, um pedaço de mapa, já amarelado, com uma inscrição: cumpram a promessa e encontrem o artefato. Ele ficou ali, em pé, com a folha nas mãos, tentando entender o que significava aquilo. O que promessa? Artefato? Ele não sabia, mas o nome da remetente estava claro: e mãe. O tempo pareceu parar. Sua mãe havia morrido há anos, e ele se lembrava do lamento de seu pai sobre promessas não cumpridas, de uma história vaga sobre um artefato perdido, mas nunca soubera o que isso significava. A carta não fazia sentido. Enquanto Lucas tentava organizar seus pensamentos, o som de um motor interrompeu o silêncio. Era uma moto, e ele reconheceu a silhueta antes mesmo de olhar diretamente. Eduardo. O irmão que ele não via há mais de 10 anos. O irmão que fugira para o mundo, buscando aventuras que Lucas sempre evitara. O mesmo irmão que jamais voltará para casa após o funeral da mãe. Eduardo parou a moto na frente da oficina, tirou o capacete e encarou Lucas. Seus olhos tinham o brilho do aventureiro, mas o ar de quem já vira mais do que gostaria. Lucas, disse ele, com um sorriso torto no rosto, você também recebeu a carta? Lucas engoliu em seco, ainda processando o encontro e o que isso significava. A resposta parecia óbvia, mas ele hesitou. Sim. E você sabe o que significa isso? Eduardo soltou uma risada baixa, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Não faço ideia. Mas acho que isso é algo que a gente tem que descobrir. Juntos. Os minutos seguintes foram estranhamente silenciosos. Lucas e Eduardo estavam em pé, na velha oficina, encarando um ao outro. O cheiro de óleo de motor e graxa ainda pairava no ar, mas nada parecia familiar naquele momento. As palavras que se seguiam pareciam pesadas demais para quebrar o silêncio entre os dois. O mapa na mão de Lucas parecia estar queimando, mas ele não conseguia fazer nada além de observá-lo. Eduardo finalmente rompeu o silêncio, puxando uma cadeira e se sentando com um suspiro. Então, e você também recebeu isso, não é? Ele olhou para o mapa nas mãos de Lucas, mas sua voz era mais uma constatação do que uma pergunta. É. Não sei o que pensar sobre isso, e Lucas respondeu, sem saber se estava falando para Eduardo ou para si mesmo. Não faz sentido. Nunca fez, não é? Eduardo disse com um sorriso amargo, como se estivesse revivendo um passado que ele tinha tentado esquecer. A nossa mãe sempre falava sobre o artefato. Eu pensei que você nunca acreditaria nisso. Lucas franziu a testa, sem entender direito. Como assim? Você acreditava nessa história? Eduardo deu de ombros e olhou para o chão. Eu acreditava que ela estava louca. Mas também pensei que talvez fosse uma desculpa para ela sair da nossa vida e talvez fosse apenas uma história. Mas agora, com essa carta, vejo que eu estava errado. Ele hesitou, como se as palavras pesassem mais do que ele imaginava. Sempre fui o viajante. Você ficou aqui, na cidade. Talvez você tenha esquecido de tudo isso. Lucas não sabia o que dizer. As lembranças de sua infância não eram claras, mas a dor da separação estava fresca como se tivesse acontecido ontem. Você sumiu. Você foi embora sem dar explicações, Eduardo. Fiquei sozinho. E quando a nossa mãe morreu, você nem apareceu, e Lucas sentiu um nó apertar sua garganta, e as palavras saíram mais duras do que ele gostaria. Eduardo não reagiu imediatamente. Ele parecia absorver as palavras de Lucas, e por um momento,
o silêncio entre os dois foi ainda mais pesado. Finalmente, ele levantou os olhos, sem o tom defensivo de antes. Eu não sabia como lidar com a morte dela, Lucas. E não sabia como lidar com o que você estava passando. Não era fácil para mim também, e a sinceridade na voz de Eduardo fez com que Lucas se sentisse desconcertado. Eu fui embora porque achei que nunca ia ser suficiente para você ou para ela. Era mais fácil fugir. Lucas olhou para o irmão, tentando entender. A raiva que sentia parecia diminuir, mas o vazio da ausência ainda estava lá. Eu sei. Eu sei que fui um idiota, e não espero que me perdoe. Eduardo fez uma pausa e então se levantou. Mas talvez isso aqui, esse mapa, seja uma chance de consertar as coisas, mesmo que um pouco. Pode ser a nossa oportunidade de finalmente entender o que nossa mãe quis dizer. Lucas olhou o mapa novamente. A dor da perda ainda era forte, mas algo dentro dele dizia que talvez fosse hora de começar a tentar fechar esse capítulo, se não para ele, pelo menos para a mãe. Você ainda acha que isso tem algo a ver com o artefato? Lucas perguntou, com um suspiro cansado. Eduardo sorriu, agora com mais confiança. Eu não sei o que é, mas algo me diz que precisamos descobrir juntos. Não importa o que tenha acontecido no passado, essa missão pode ser o que nos une de novo. Lucas ficou em silêncio, por um momento, olhando o irmão. Talvez fosse hora de deixar o passado para trás. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas talvez fosse a única maneira de encontrar alguma paz. E quem sabe, poderia ser o que ambos precisavam para se redescobrir. Vamos, então, disse Lucas, sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. Vamos descobrir o que ela quis dizer com isso. Juntos. O dia seguinte trouxe um céu limpo e ensolarado, mas Lucas sentia um peso no peito. Estava prestes a sair da sua zona de conforto, algo que ele jamais imaginou fazer. A cidadezinha onde morava era seu refúgio, mas agora, com o mapa em mãos e uma promessa inexplicada os levando para o desconhecido, ele se perguntava se sabia o que estava fazendo. Eduardo, no entanto, parecia energizado, como se tivesse encontrado um propósito que finalmente lhe dava sentido. Ele não parava de falar sobre o artefato, o mapa e as possibilidades de aventuras que se abriam diante deles. Mas Lucas sentia a pressão crescente de ter que deixar para trás tudo o que conhecia. Ambos seguiram o mapa, que os levou até uma floresta densa, onde o caminho era pouco visível e coberto por vegetação selvagem. O mapa indicava que, para chegar ao próximo ponto, precisavam atravessar aquela área. Eduardo estava à frente, cortando galhos com um facão, enquanto Lucas tentava manter os pés firmes, alertando-se para o terreno traiçoeiro ao redor. Ele não sabia como, mas sentia que estava se arriscando mais do que qualquer outra vez na vida. Acho que já estamos perto, disse Eduardo, com um tom animado, ao olhar para o mapa novamente. Ele fez um gesto amplo. A caverna deve estar por aqui, logo após essa área mais aberta. Lucas balançou a cabeça, tentando ignorar o nervosismo. Estava claro que Eduardo estava empolgado com a aventura, mas Lucas sabia que qualquer erro aqui poderia ser fatal. Eles estavam longe de qualquer ajuda, e a floresta não perdoaria descuidos. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som de um estalo vindo da mata à frente. Ambos congelaram, os olhos se arregalaram e, antes que pudessem se reagrupar, um tronco de árvore caiu diretamente à sua frente, bloqueando o caminho. O que foi isso? Lucas sussurrou, sem conseguir esconder a tensão. Eduardo olhou ao redor, com os olhos atentos, e deu um passo em direção ao tronco caído. O que parecia ser apenas uma queda natural de árvore revelou-se uma armadilha elaborada. Estava claro que alguém queria impedir que chegassem até o que quer que fosse o artefato. Armadilhas, murmurou Eduardo, com uma expressão mais séria agora. Não estamos sozinhos aqui. Precisamos ser mais cautelosos. Lucas engoliu em seco, sentindo uma tensão aumentar em seu peito. Eles estavam em um terreno perigoso e não podiam mais confiar em nada. A floresta não apenas estava cheia de obstáculos naturais, mas parecia estar escondendo algo ainda mais sinistro.
com o som da árvore caindo, parecia que algo ou alguém estava vigiando seus passos. Lucas sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Quando olhou para Eduardo, percebeu que ele estava mais focado do que nunca. Ele sabia que eles precisariam trabalhar em equipe, como nunca antes, se quisessem sobreviver. Vamos seguir o caminho com mais cuidado, e sugeriu Lucas, a voz tensa, mais determinada. Fique alerta para mais armadilhas. Eduardo assentiu, guardando o facão e tirando uma lanterna do bolso. O clima na floresta parecia mais pesado à medida que avançavam, e os sons da vida selvagem pareciam se silenciar à medida que se aprofundavam no terreno traiçoeiro. Eles haviam entrado em uma área onde o mapa indicava a proximidade da caverna que procuravam, mas também sabiam que estavam sendo seguidos. O que deveria ser uma jornada simples estava se tornando cada vez mais um desafio a cada passo. A tensão entre os irmãos aumentava à medida que se aproximavam do coração da floresta. Eles estavam sendo testados, não apenas pela natureza selvagem, mas também por suas próprias diferenças e incertezas. No fundo, Lucas sentia que esse não seria apenas o primeiro desafio físico que eles teriam que enfrentar. A floresta estava começando a mostrar sua verdadeira face, e ele só podia esperar que estivessem preparados para o que vinha pela frente. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado, mas a floresta parecia ainda mais sombria. O ar estava pesado, como se a natureza em volta estivesse em constante movimento, preparando-se para algo que eles ainda não podiam ver. Lucas e Eduardo haviam avançado com cuidado, desviando das armadilhas e tomando cada passo com cautela. A tensão era palpável. O mapa estava claro, mas nada os preparava para o que estavam prestes a descobrir. Finalmente, depois de horas de caminhada, chegaram a uma clareira. À frente deles, uma entrada para uma caverna se desenhava entre as rochas, oculta pela vegetação espessa. O som de água gotejando ecoava suavemente, criando uma sensação de mistério e, ao mesmo tempo, de alívio. Mas algo estava errado. A caverna parecia diferente. Aqui é onde o mapa nos trouxe, disse Eduardo, com um tom de reverência. Ele deu um passo à frente, mas Lucas hesitou, sentindo que havia algo mais ali, algo além do que os olhos podiam ver. Isso parece fácil demais, e Lucas murmurou, seus olhos varrendo a entrada da caverna. Ele olhou para Eduardo, que estava prestes a entrar. É só uma caverna, e Eduardo respondeu, mais confiante. Ele se adiantou, mas Lucas o parou com um gesto. O mapa na mão de Lucas começou a brilhar suavemente, algo que ele não conseguia explicar. Eduardo, espere. Tem algo mais aqui. Lucas olhou para o mapa, os olhos arregalados. O brilho estava vindo de uma parte do mapa que antes parecia apenas uma marcação comum. Eduardo olhou para o irmão, confuso. Quando se aproximou, o brilho aumentou, iluminando a caverna e revelando inscrições antigas nas pedras ao redor da entrada. O som de gotejamento da água parou, e uma sensação de calafrios percorreu a espinha de ambos. Isso não era visível antes, disse Eduardo, com a voz um pouco mais baixa. Lucas estava em choque, mas a sensação de déjà vu consumia. As inscrições nas pedras estavam escritas em uma língua que ele não conseguia entender, mas algo dentro dele dizia que ele já as havia visto antes. Um pressentimento dominava, como se aquelas palavras tivessem sido gravadas em sua mente há muito tempo. São as palavras da nossa mãe, disse Lucas, a voz quase inaudível. Ele se aproximou das inscrições, tocando-as com cautela. As palavras, que antes pareciam irreconhecíveis, começaram a se formar em sua mente. Ele não sabia como, mas aquelas palavras faziam sentido agora. Eduardo olhou fixamente para o irmão, atônito. Como você sabe disso? Lucas respirou fundo. Sua mente estava turva, mas ele sentia que, de alguma forma, ele já havia sido parte dessa história, muito antes de começar a jornada. Eu não sei, Lucas respondeu, sentindo o peso da revelação. Mas eu me lembro. Essas palavras, elas pertencem à nossa mãe. Ela estava tentando nos preparar para isso. De repente, o chão sob seus pés tremeu levemente. As rochas ao redor começaram a se mover,
revelando uma escada subterrânea que descia para a escuridão. O brilho do mapa estava mais forte do que nunca. Isso não é só uma caverna, e Lucas murmurou, com a voz tensa. É o começo de algo muito maior. Eduardo estava ao lado dele, sem palavras, mas sua expressão refletia a mesma percepção. Eles estavam diante de um segredo que transcenderia a simples busca pelo artefato. A caverna era mais do que um esconderijo, era um portal para algo que estava guardado por gerações. A tensão cresceu enquanto os dois irmãos se entreolhavam, cientes de que a partir daquele momento, nada seria mais como antes. O que quer que os aguardasse lá embaixo, eles não poderiam voltar atrás agora. Vamos descer, disse Eduardo, finalmente. Não havia mais hesitação em sua voz. Eles sabiam que aquela era a única opção. Com os corações acelerados e a sensação de que estavam prestes a cruzar um ponto sem volta, eles desceram juntos pela escada, em direção ao que o destino lhes reservava. A escada parecia interminável. À medida que desciam, a escuridão os envolvia cada vez mais, até que o brilho do mapa de Lucas foi a única fonte de luz que os guiava. A cada passo, a sensação de que estavam entrando em um lugar sagrado, distante do mundo que conheciam, se intensificava. Não era apenas uma caverna. Era um templo, um relicário de algo ancestral. O silêncio que os envolvia era absoluto, sem o som da água gotejando ou do vento soprando. Era como se o tempo ali não existisse. Finalmente, ao atingirem o fundo da escada, seus olhos se acostumaram à luz tênue que emanava do próprio ambiente. Eles estavam em uma grande câmara subterrânea, suas paredes cobertas de inscrições e símbolos que se entrelaçavam, criando um padrão imenso e complexo. A sala era tão vasta que parecia não ter fim. O que mais os impressionava, no entanto, era o altar no centro da sala, onde um objeto coberto por um pano velho repousava. Lucas deu um passo à frente, sentindo uma energia estranha e poderosa emanando do lugar. Algo dentro dele o atraía, como se o artefato estivesse esperando por ele. Eduardo, ao seu lado, parecia tão imerso no ambiente quanto o irmão, mas sua postura estava mais cautelosa, com os olhos percorrendo cada detalhe da câmara. Isso é maior do que eu imaginava, disse Eduardo, sua voz baixa, reverente. Nossa mãe sabia disso tudo? Lucas não respondeu imediatamente. Ele estava absorto demais nas inscrições na parede para pensar nas palavras do irmão. As marcas que ele via não eram simples símbolos, havia algo familiar neles. Algo que tocava uma parte de sua alma que ele não sabia que existia. Com um gesto hesitante, Lucas aproximou-se do altar. O pano que cobria o objeto parecia quase intocado pelo tempo, mas ao tocá-lo, o tecido se rasgou suavemente, revelando uma caixa de madeira envelhecida, finamente trabalhada. A caixa estava intricadamente decorada com o mesmo padrão das inscrições nas paredes, e no centro, uma pedra redonda brilhava com uma luz suave e quente. Era a mesma pedra que ele havia visto no mapa, mas agora ela parecia viva, pulsando com uma energia misteriosa. Isso é, e o que quer que seja, e está nos esperando, disse Lucas, com uma voz quase de reverência. Ele sentiu o coração bater mais rápido. O que ele tocava parecia ter um significado que ele ainda não compreendia completamente, mas algo dentro dele dizia que estava no caminho certo. Eduardo se aproximou também, cauteloso, mas curioso. Ele olhou para Lucas, seus olhos cheios de perguntas não respondidas, mas também de uma certeza crescente de que aquele era o motivo pelo qual haviam chegado até ali. Isso é real, Lucas. Finalmente estamos aqui, disse Eduardo, em um tom de admiração, tocando a pedra levemente. O toque de Eduardo causou uma reação imediata. A pedra começou a brilhar intensamente, iluminando toda a caverna com uma luz dourada. As inscrições nas paredes começaram a se mover, se rearranjando diante de seus olhos, como se as palavras e os símbolos estivessem vivos, contando uma história que havia sido esquecida há milênios. Lucas e Eduardo ficaram imóveis, observando, fascinados. De repente, uma voz ressoou na caverna. Não uma voz falada, mas uma sensação que atravessava suas mentes, uma lembrança antiga que despertava algo profundo dentro deles. A chave para o artefato será dada apenas a quem conhece a verdade.
A verdade não está no que vocês buscam, mas no que esquecem. A voz se dissipou tão rapidamente quanto havia surgido, mas o impacto foi imenso. Lucas e Eduardo trocaram um olhar perplexo. O que isso significava? Eles haviam feito todo aquele caminho para encontrar algo que parecia ser apenas o início de algo muito maior. O que isso quer dizer? Perguntou Eduardo, com a expressão de quem ainda não conseguia entender o alcance da revelação. Lucas não sabia responder. A única coisa que ele sabia com certeza era que agora estavam diante de uma escolha que mudaria tudo. A verdade que procuravam estava mais perto do que nunca, mas o que realmente estavam buscando? O artefato? Ou a chave para algo que nenhum deles estava preparado para descobrir? Enquanto a luz da pedra se intensificava ao redor deles, Lucas sentiu que a jornada estava longe de acabar. Agora, o caminho adiante era ainda mais incerto, mas também mais revelador. Acho que o maior desafio não é o que encontramos aqui, mas o que ainda teremos que enfrentar, disse Lucas, sua voz firme, mas cheia de um temor que não podia esconder. Eduardo olhou para a pedra uma última vez, como se estivesse absorvendo a mensagem oculta nela. Eles estavam prestes a iniciar uma jornada dentro de uma jornada, e a cada passo dado, a verdade se tornava mais complicada de ser compreendida. A luz dourada da pedra envolvia os irmãos, criando uma aura quase sobrenatural ao redor deles. As palavras da voz misteriosa ainda reverberavam em suas mentes. Lucas sentiu que o tempo havia parado ali, dentro daquela caverna. O som de sua respiração parecia abafado, como se o próprio espaço estivesse aguardando sua próxima ação. A frase "a chave para o artefato será dada apenas a quem conhece a verdade" ecoava em sua mente, repetindo-se como um mantra, mas o que exatamente significava? Eduardo parecia igualmente perdido. Ele olhava para o artefato com uma expressão de conflito e estava fascinado, mas, ao mesmo tempo, o medo de desenterrar algo além de sua compreensão o paralisava. Você ouviu isso? Perguntou Eduardo, com um tom de inquietação. A chave. A verdade. O que isso quer dizer? Estamos prontos para isso, Lucas? Lucas olhou profundamente para o artefato, agora iluminado por uma luz dourada que parecia pulsar com vida própria. Algo naquelas palavras o inquietava, como se fosse um aviso. Eles estavam prestes a tocar algo que não poderia ser desfeito. Ele se perguntava se haviam sido guiados até ali por pura sorte ou se o destino, de alguma forma, já havia escolhido os irmãos para essa tarefa. Eu não sei, Eduardo. Não sei se estamos prontos, respondeu Lucas, a voz trêmula, mas decidida. Ele olhou para a pedra mais uma vez, sentindo que ela tinha uma presença quase humana, como se estivesse testando os dois. Mas acho que a única maneira de saber é fazer a escolha. A tensão entre eles aumentava. Eles haviam percorrido um longo caminho, enfrentado armadilhas e dificuldades, e agora, diante do artefato, sentiam-se impotentes, como se tivessem chegado à encruzilhada de suas próprias vidas. O que quer que fosse a verdade que precisavam conhecer, aquilo parecia estar além de tudo o que imaginavam. Eduardo olhou para Lucas, buscando alguma resposta, alguma direção. Mas Lucas não sabia o que dizer. Ele sentia que uma grande decisão estava sendo exigida deles, algo que poderia mudar tudo, inclusive a relação que tinham entre si. A nossa mãe sabia disso tudo, disse Eduardo, finalmente, com um tom de resignação. Ela sempre nos preparou para esse momento. Tudo o que ela disse sobre o artefato, e ela não estava louca, Lucas. Ela sabia. Ela sabia o que estava por trás disso. Lucas assentiu lentamente, sentindo o peso das palavras do irmão. Lembrou-se das histórias contadas pela mãe, dos momentos em que parecia falar de algo além de suas próprias experiências. O artefato não era apenas uma relíquia. Era uma chave. Uma chave para algo maior, mas que também poderia ser algo perigoso. Então, vamos em frente, Lucas disse, com um suspiro. O medo ainda estava ali, mas ele sabia que a única forma de avançar era enfrentar o desconhecido. Não temos escolha. Precisamos descobrir o que está por trás disso tudo. Com uma decisão tomada, Lucas estendeu a mão,
pegando a caixa de madeira que repousava sobre o altar. Quando seus dedos tocaram a superfície, a pedra brilhou intensamente, e, antes que pudesse fazer qualquer movimento, um som profundo e vibrante surgiu de dentro da caverna. As inscrições nas paredes começaram a se mover novamente, mais rápido agora, como se a própria caverna estivesse reagindo à ação deles. Eduardo deu um passo para trás, seus olhos arregalados. "O que está acontecendo?" perguntou, com uma mistura de espanto e medo. Antes que Lucas pudesse responder, uma onda de energia varreu a sala, fazendo o chão tremer. A caixa começou a se abrir sozinha, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Dentro dela, uma chave de metal antiga foi revelada. O metal era escuro, quase negro, e sua superfície estava coberta de símbolos que correspondiam exatamente às inscrições na caverna. Lucas estendeu a mão automaticamente, sentindo uma conexão inexplicável com a chave. Quando seus dedos tocaram o metal frio, uma onda de visão invadiu sua mente, imagens do passado, da história de sua mãe e de um segredo profundo e distante. Ele viu figuras antigas, uma civilização que parecia ter desaparecido sem deixar vestígios, e ele viu a chave sendo usada em um portão imenso, guardado por forças invisíveis. Quando ele retirou a chave da caixa, a luz na caverna começou a se intensificar. A reação de energia era tão forte que parecia engolir tudo ao redor. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que algo dentro dele estava se transformando. Ele sabia que agora não havia mais volta. Isso é só o começo, não é? Eduardo perguntou, a voz cheia de temor. Lucas olhou para o irmão, sentindo o peso da decisão. Não, Eduardo. Isso é apenas o primeiro passo. Com a chave nas mãos e uma sensação de destino incompleto, eles estavam prestes a descobrir o que realmente havia sido escondido por tanto tempo. O peso da chave nas mãos de Lucas parecia maior do que o simples metal poderia carregar. A caverna, que antes parecia silenciosa e cheia de mistério, agora pulsava com uma energia crescente, como se a própria estrutura estivesse viva e aguardando pela chave. A luz dourada que emanava da pedra começava a diminuir gradualmente, mas o poder da chave parecia só aumentar à medida que Lucas a segurava. A cada respiração, a sensação de que eles estavam prestes a despertar algo que não poderia ser desfeito se tornava mais forte. Eduardo, ao lado de Lucas, estava em silêncio. Sua mente estava turvada com perguntas, dúvidas, mas também com um sentimento crescente de que, apesar de toda a incerteza, algo importante estava prestes a acontecer. Eles estavam, sem saber, prestes a cruzar um limite entre o que conheciam e o que não podiam sequer imaginar. "Vamos, Lucas", disse Eduardo, sua voz carregada de um tipo de ansiedade misturada com uma determinação silenciosa. Ele sabia que não podiam mais voltar atrás. A caverna já os havia escolhido, e agora era hora de seguir adiante, não importa o que isso significasse. Lucas assentiu, os olhos fixos na chave. A imagem da porta que ele havia visto em sua visão, no momento em que tocou a chave pela primeira vez, voltava à sua mente, nitidamente. Uma porta grande e imponente, coberta por símbolos que correspondiam exatamente aos que estavam nas paredes da caverna. Ele não sabia como ou onde, mas sentia que a chave estava destinada a abrir algo muito maior. "Há algo mais aqui", disse Lucas, sua voz grave, como se estivesse falando consigo mesmo. Ele levantou a chave, olhando-a com mais cuidado. "Preciso encontrar a porta." Eduardo, sempre atento, começou a olhar ao redor, tentando identificar qualquer pista sobre onde a porta poderia estar. A caverna, até então, parecia um labirinto de corredores e salas, mas agora, com a chave em mãos, havia algo palpável no ar, algo que indicava que a porta não estava longe. Foi então que Lucas se afastou do altar, sua atenção fixada nas paredes da caverna. Ele notou uma sequência de símbolos que se destacava, uma inscrição que antes não havia chamado sua atenção, mas que agora parecia brilhar sob o toque da chave. "Aqui", Lucas disse, apontando para uma parede à esquerda. A parede estava repleta de inscrições, mas havia um espaço entre os símbolos, uma linha que parecia delinear um formato de porta. Ele se aproximou e, com um movimento cauteloso, começou a examinar os contornos. Eduardo se aproximou,
observando atentamente. Você acha que é aqui? Antes que Lucas pudesse responder, a chave em sua mão começou a brilhar novamente, mais intensamente do que antes. A luz dourada parecia se intensificar, formando uma linha de brilho que se estendia até a parede onde ele havia apontado. A parede começou a tremer levemente, e, em um movimento quase imperceptível, os símbolos na rocha começaram a se rearranjar, como se estivessem sendo puxados por uma força invisível. O som que surgia era como de pedras se movendo em câmera lenta, um som suave, mas hipnotizante. Eduardo deu um passo para trás, sem saber o que esperar, mas a tensão estava no ar. Era como se o destino deles estivesse prestes a se concretizar, e o que quer que estivesse escondido além daquela parede mudaria tudo. Lucas, com o coração acelerado, se aproximou ainda mais da rocha. Ele sentia uma conexão profunda com a chave, uma sensação de que ela estava cumprindo sua função, como se tivesse sido criado especificamente para aquele momento. Isso é impossível, disse Eduardo, os olhos arregalados. Está se movendo. Como isso é possível? Lucas não respondeu de imediato. Ele estava concentrado demais na transformação à sua frente. A parede, agora iluminada pela chave, começou a se abrir lentamente. As rochas se separavam, revelando uma entrada oculta. A tensão foi crescendo, como se o próprio ar estivesse se comprimindo. Quando a entrada finalmente se abriu, uma onda de energia os envolveu. Era uma sensação de estar à beira de um abismo, mas também de estar prestes a descobrir algo profundo e vital. Lá dentro, a escuridão era quase total, mas a chave brilhava intensamente, iluminando a passagem à frente. Eles estavam prestes a atravessar uma fronteira que separava o conhecimento do desconhecido. O que quer que fosse, a chave havia cumprido sua promessa, ela havia aberto o caminho. Lucas deu o primeiro passo, seguido por Eduardo. Eles entraram na caverna subterrânea, que parecia ainda mais vasta e impressionante do que a sala inicial. À medida que caminhavam, os símbolos nas paredes começaram a brilhar suavemente, como se estivessem dando boas-vindas àqueles que, finalmente, haviam desvendado o segredo. Eles avançaram cautelosamente, as sombras projetadas pelas luzes da chave criando um cenário fantasmagórico. A cada passo, a caverna parecia se expandir, como se estivesse se desdobrando diante deles. Não havia sons, nem respirações, nem ruídos da natureza. Tudo estava parado, e o silêncio era denso, como se a própria caverna estivesse observando e esperando por algo. O que estava por vir? De repente, à medida que se aproximavam de uma grande abertura à frente, Lucas sentiu uma presença forte, como se algo estivesse se revelando ali, diante de seus olhos. Ele parou, sentindo o peso de uma verdade que ainda não compreendia totalmente. Ao seu redor, tudo estava quieto, mas ele sabia que a porta que acabará de abrir não era apenas física. Ela havia aberto uma conexão com algo muito maior, algo além do que eles podiam imaginar. Está aqui, e murmurou Lucas, os olhos brilhando com uma intensidade nova, como se tudo ao seu redor estivesse em total sintonia com ele. Finalmente, estamos aqui. Eduardo olhou para o irmão com uma expressão de apreensão, mas também com um vislumbre de compreensão. O que quer que seja, não podemos voltar atrás agora, disse Eduardo, com um tom de resolução. Estamos preparados, não estamos? Lucas não respondeu de imediato. Ele apenas deu um passo à frente, sentindo que a resposta viria a partir do momento em que atravessassem aquele limite. Eles não sabiam o que aguardava além da abertura, mas sabiam que o destino havia os conduzido até ali. E agora, com a chave em mãos, era hora de descobrir o verdadeiro significado de tudo que haviam vivido até então. Aquela caverna, aquele lugar misterioso, agora era mais do que um simples desafio. Era o palco de uma jornada que estava prestes a revelar a verdade oculta por séculos. Eles não estavam apenas em busca de um artefato. Estavam desvendando o segredo de uma civilização perdida, de um legado que pertencia à sua mãe, e, agora, ao próprio destino deles. Com coragem renovada, Lucas e Eduardo avançaram, prontos para enfrentar o que quer que estivesse esperando por eles naquele lugar sombrio. A jornada deles estava longe de acabar, e a verdadeira aventura estava apenas começando.
A passagem à frente era estreita, mas parecia se alongar infinitamente à medida que os irmãos avançavam. O ar estava denso, frio e carregado de uma energia que parecia pesar sobre seus ombros, tornando cada passo mais difícil do que o anterior. A luz da chave ainda iluminava o caminho, mas quanto mais eles se aprofundavam, mais a sensação de estarem sendo observados crescia. Era como se cada pedra, cada rachadura na parede estivesse ciente da presença deles, guardando um segredo que apenas os mais dignos poderiam desvendar. O corredor parecia não ter fim. As paredes eram cobertas por uma espécie de musgo negro que refletia a luz da chave com um brilho esverdeado, criando sombras que dançavam ao redor deles. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos ecoando nas profundezas. Nada mais parecia estar vivo ali, exceto por uma sensação inquietante de que estavam atravessando algo muito antigo. Lucas liderava o caminho, com Eduardo logo atrás. Ambos estavam imersos no que estava por vir, mas seus pensamentos estavam longe. Eles sentiam, mais do que sabiam, que aquele corredor os conduzia a algo muito mais significativo do que haviam imaginado. A chave em suas mãos, agora mais fria, ainda pulsava suavemente, como se estivesse guiando seus passos, como uma bússola em um mar de incertezas. Depois de um longo percurso, o corredor se abriu em uma câmara ampla, ainda mais sombria. Ao fundo, uma enorme porta de pedra se ergueu diante deles, imponente, coberta de runas que brilhavam fracas, como se estivessem em um estado de espera. A chave em mãos de Lucas parecia reagir de alguma forma, como se soubesse exatamente onde estava sendo levada. Ele olhou para Eduardo, e, sem dizer uma palavra, sentiu a necessidade de avançar. Isso é incrível, e murmurou Eduardo, os olhos fixos na porta, que parecia pulsar com vida própria. Será que é isso? Será que conseguimos encontrar o que está além dessa porta? Lucas assentiu com um leve movimento de cabeça, mas não falou. Ele sentia que as palavras não eram necessárias. A verdade, se estava ali, seria revelada em breve. Ele se aproximou da porta, a chave em mãos, e parou diante das runas que a cobriam. Elas estavam dispostas de forma que parecia formar um padrão, algo familiar, mas ele não conseguia entender completamente. Era como se fosse um enigma, um código esperando ser decifrado. Com um gesto cauteloso, Lucas levantou a chave e a aproximou das runas. No momento em que a chave tocou a porta, houve uma vibração suave, seguida por um som profundo, como se uma enorme força estivesse sendo liberada de dentro das paredes. As runas começaram a brilhar com mais intensidade, iluminando a caverna com uma luz azulada e misteriosa. Eduardo deu um passo para trás, os olhos arregalados. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que estavam prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ele sentiu o coração acelerar, o ar parecia mais denso, mais quente, e o tempo parecia ter desacelerado. Eles estavam à beira de algo monumental, mas o medo do desconhecido ainda os paralisava. Quando a chave tocou as últimas runas, um ruído ensurdecedor surgiu, como o som de metal sendo forjado. A porta de pedra começou a se mover, com um som profundo, de antiguidade, como se estivesse sendo aberta pela primeira vez em milênios. Cada movimento era acompanhado por um estalo alto, mas, em seguida, o som cessou abruptamente, e a porta se abriu completamente, revelando uma câmara iluminada por uma luz suave que parecia emanar das paredes. A temperatura da sala mudou instantaneamente, tornando-se mais amena, mais acolhedora. Lucas e Eduardo trocaram olhares, quase como se estivessem compartilhando o mesmo pensamento. Eles haviam aberto a porta do passado, mas o que encontrariam do outro lado? Seria um legado de conhecimento, de poder? Ou um aviso, uma advertência de que certos segredos não deveriam ser desvendados? Com o coração batendo forte, Lucas entrou na sala, seguido por Eduardo. O que se revelava diante deles era algo que nem mesmo suas imaginações mais selvagens poderiam ter previsto. A sala era vasta, muito maior do que qualquer uma das câmaras anteriores. Ao centro, uma estrutura de pedra se erguia, cercada por círculos de símbolos e figuras entalhadas. No centro da estrutura, algo brilhava com uma luz suave, um objeto coberto por uma capa de veludo. A luz que irradiava do objeto era etérea, como se não fosse de origem terrestre.
Era a luz daquilo que estava além da compreensão humana. Lucas se aproximou lentamente, a chave ainda em suas mãos. Ele não sabia o que aquilo era, mas sentia que finalmente havia chegado à peça central de tudo. Uma revelação estava prestes a ser feita, e nada mais poderia ser o mesmo depois disso. Os irmãos estavam diante do objeto, a luz suave que emanava dele refletindo nas suas faces com uma intensidade quase hipnótica. Lucas sentiu o peso da chave em suas mãos, agora mais fria do que nunca. Era como se o próprio artefato tivesse sua própria consciência, testando a disposição deles para continuar. Eduardo, ao seu lado, estava completamente absorvido pela cena, os olhos fixos no objeto coberto por um manto de veludo, esperando que o véu fosse finalmente retirado para revelar o que estava ali, oculto, por tanto tempo. O ar ao redor deles estava pesado com uma expectativa palpável. A caverna parecia ter cessado qualquer som, como se estivesse em silêncio absoluto, esperando pela decisão final. Lucas e Eduardo haviam viajado até aquele ponto, enfrentado perigos e desafios, mas ainda havia uma sensação de que aquilo era apenas o começo da verdadeira jornada. O que quer que estivesse ali, poderia trazer respostas, ou talvez apenas mais perguntas. Com uma coragem renovada, Lucas se aproximou da estrutura de pedra. Ele sentiu um frio arrebatador subindo pela espinha, como se sua própria presença estivesse desencadeando algo grande. Ele trocou um olhar rápido com Eduardo, que, com um gesto quase imperceptível, lhe deu um sinal para prosseguir. Com mãos firmes, Lucas pegou o manto de veludo, hesitou por um segundo e, então, o retirou. O que estava sob a capa era um objeto de forma circular, com uma superfície brilhante metálica. O que mais impressionava, no entanto, era a inscrição gravada em seu centro, em uma espiral que se movia, como se estivesse viva. Os símbolos ao redor pareciam formar um mapa, mas eram tão complexos que era impossível compreendê-los à primeira vista. A luz suave que irradiava do objeto iluminava as paredes da caverna, criando padrões misteriosos no chão. Eduardo deu um passo à frente, a boca seca. O que é isso, Lucas? Nunca vi nada igual. Lucas não conseguia desviar os olhos do objeto. Algo no fundo de sua mente começou a se ajustar, como se sua memória estivesse se conectando a algo distante. Ele não entendia completamente, mas sentia uma forte conexão com aquele objeto. Ele levantou a mão para tocá-lo, e, no momento em que seus dedos entraram em contato com a superfície metálica, a espiral começou a girar lentamente, e um som profundo preencheu a caverna. Era como se a terra estivesse se mexendo, como se o próprio espaço ao redor deles estivesse começando a responder. O chão tremeu levemente, fazendo ambos os irmãos se equilibraram. Eduardo se afastou rapidamente, o olhar cheio de uma mistura de assombro e apreensão. Isso não pode ser bom, Lucas. O que estamos fazendo? Lucas não respondeu de imediato. Ele estava absorvido pelo que acontecia à sua frente. A espiral girava mais rápido, e, aos poucos, os símbolos ao redor do objeto começaram a se alinhar com os de suas visões anteriores, como se tudo estivesse começando a fazer sentido. A chave que ele ainda segurava começou a brilhar mais intensamente, quase como se estivesse se conectando com o objeto no centro da sala. De repente, a espiral no objeto parou, e um feixe de luz intensa disparou da superfície metálica, iluminando o teto da caverna. Por um momento, tudo ficou em branco, e Lucas teve uma visão repentina, como se fosse uma memória compartilhada, mas não sua. Ele viu sua mãe, uma figura familiar mais distante, agora mais jovem, diante de uma grande cidade perdida, uma civilização imensa cujas ruas e edifícios estavam cobertos pela vegetação. Ela segurava algo semelhante ao que Lucas tinha em mãos, e, enquanto ela observava o céu, uma sensação de urgência a tomava. Algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história. Quando a luz desapareceu, Lucas deu um passo para trás, a respiração ofegante. As imagens ainda estavam vívidas em sua mente, mas ele não sabia o que significavam. Olhou para Eduardo, que estava pálido, os olhos fixos no objeto, que agora estava imóvel, mas irradiando uma energia que eles podiam sentir. O que foi isso? Eduardo perguntou, a voz baixa, tremendo.
Aquilo foi uma visão, ou de algo mais? Lucas levou a mão à cabeça, tentando organizar seus pensamentos. Ele não sabia o que tinha acabado de ver, mas algo dentro de si estava claro. O objeto que tinham encontrado não era apenas uma relíquia perdida. Ele era uma chave para algo muito maior, um segredo enterrado no passado da humanidade. Isso é mais do que apenas um artefato, disse Lucas finalmente. Sua voz estava firme, mas os olhos ainda estavam perdidos em suas próprias reflexões. O que quer que nossa mãe soubesse, estamos prestes a descobrir. Mas agora, o verdadeiro desafio começa. Eduardo olhou para o irmão, seus olhos refletindo a mesma dúvida, mas também uma compreensão silenciosa. A viagem deles estava prestes a tomar um rumo mais profundo, mais perigoso. Mas havia uma coisa que ambos sabiam com certeza, e nada seria o mesmo depois daquele momento. A revelação estava apenas começando, e com ela, uma jornada que os levaria muito mais além do que poderiam imaginar. O silêncio na caverna era quase opressor, como se as pedras ao redor estivessem absorvendo a tensão crescente no ar. Lucas e Eduardo estavam paralisados diante do artefato, com os olhos fixos na espiral que, por um momento, parecia ter trazido à tona algo do passado, algo que ambos haviam esquecido e ou talvez nunca souberam. Lucas sentia o peso da descoberta em suas mãos. As visões que havia experimentado, rápidas e vívidas, pareciam ter aberto uma porta para um mundo de segredos que não podiam mais ser ignorados. Ele sabia que o que quer que tivesse acontecido, agora, não havia mais volta. A chave, o artefato, as visões, tudo estava entrelaçado de maneira que ele ainda não entendia completamente. Mas uma coisa estava clara, o que eles estavam prestes a descobrir mudaria tudo. Lucas, você está bem? Perguntou Eduardo, com a voz quebrada. Ele ainda estava visivelmente abalado pela intensidade do que acabaram de testemunhar. As luzes da caverna ainda dançavam, refletindo nas paredes com um brilho fantasmal. Ele estava tentando racionalizar o que acabará de ver, mas as palavras faltavam. Lucas não sabia como responder. Ele sentia uma conexão crescente com o que estava diante deles. Ele tocou o artefato novamente, e desta vez, uma sensação de calor se espalhou por sua mão, como se o objeto tivesse se despertado de um longo sono. Um som suave, quase inaudível, começou a emanar dele. Era uma vibração, uma frequência que parecia penetrar diretamente em suas mentes. Em um suspiro quase imperceptível, as imagens voltaram. Lucas viu sua mãe novamente, agora mais nítida. Ela estava em uma sala cheia de livros e pergaminhos antigos. As paredes estavam forradas com figuras geométricas e símbolos esotéricos. Ela parecia estar estudando algo, seu rosto sério e focado, como se soubesse que estava lidando com algo de importância imensurável. E então, a visão se intensificou. A mãe de Lucas e Eduardo estava diante de uma enorme mesa, onde um mapa detalhado de uma cidade esquecida estava estendido. Uma cidade que parecia impossível de ser real, com grandes estruturas e tecnologias além da compreensão humana. Ela segurava um item, um pedaço de cristal que irradiava uma energia similar à do artefato diante deles. Ela murmurou palavras, e Lucas sentiu, por um breve momento, que aquelas palavras estavam sendo transmitidas a ele diretamente. A visão desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, deixando Lucas atordoado, com os olhos fixos no artefato. Ele agora sabia que aquele objeto não era apenas uma relíquia. Era a chave para um conhecimento perdido, um segredo que sua mãe havia procurado durante toda a sua vida. A cidade e a cidade dela. Aquele mapa, e Lucas sussurrou, tentando processar tudo o que acabará de ver. Eduardo estava em silêncio, os olhos arregalados, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O que isso significa, Lucas? O que nossa mãe estava tentando encontrar? Lucas se afastou lentamente do artefato, o pensamento ainda confuso, mas uma sensação de urgência crescente se apoderava dele. Ele sabia que o que estava sendo revelado não era apenas sobre eles, mas sobre algo muito maior. Algo que estava sendo protegido, guardado por gerações. Nossa mãe sabia de algo que nós nunca entendemos completamente.
Ela estava em busca dessa cidade, disse Lucas, sua voz firme, mas com uma tristeza evidente. E eu acho que agora somos nós que devemos terminar o que ela começou. Eduardo balançou a cabeça, o medo misturado com uma sensação de culpa. Como podemos fazer isso? Como podemos nos arriscar em algo que nem ela conseguiu completar? Lucas olhou para ele, os olhos intensos. Porque ela acreditava que era a única maneira de salvar o que estava por vir. Ela acreditava que, se encontrássemos essa cidade, poderíamos evitar uma catástrofe. E agora, essa responsabilidade é nossa. O peso daquelas palavras caiu sobre eles. O que quer que estivesse perdido, o que quer que tivesse sido enterrado nas páginas da história, estava prestes a ser trazido à tona. O futuro deles estava irremediavelmente ligado a essa missão. A cidade perdida era apenas o primeiro passo. Mas o que Lucas e Eduardo não sabiam era que não estavam sozinhos nessa busca. Alguém mais, em algum lugar, sabia da existência daquele artefato. E essa pessoa também estava disposta a tudo para garantir que o segredo nunca fosse revelado. Quando Lucas olhou para o artefato uma última vez, o brilho suave estava diminuindo. O silêncio, porém, permanecia, denso e ameaçador. O que estava por vir era uma estrada repleta de perigos, mas também de revelações que eles não podiam mais ignorar. O verdadeiro mistério estava apenas começando, e com ele, a luta pela verdade. A caverna estava silenciosa, mas o peso da verdade pairava sobre os dois irmãos como uma nuvem pesada, prestes a desabar. Lucas ainda estava fixo no artefato, sua mente fervilhando com perguntas e um medo crescente que ele não conseguia deixar de sentir. A visão que tivera, a cidade perdida, e as palavras da sua mãe ecoavam em sua mente sem parar. Ele não sabia ao certo o que isso significava, mas uma coisa estava clara, e a jornada deles estava longe de ser simples. Eles estavam prestes a se envolver em algo muito maior do que imaginavam. Eduardo, ao seu lado, parecia estar lutando com seus próprios pensamentos. O medo que Lucas havia detectado em seu olhar se intensificava a cada segundo, mas também havia uma determinação em sua postura. Eles haviam se arriscado até ali, e não havia mais como voltar atrás. O artefato, agora silencioso em suas mãos, era a chave para desvendar algo que poderia mudar o destino de todos. O que agora? Eduardo perguntou, a voz um tanto embargada. Ele olhou para Lucas com expectativa, mas também com receio. Não podemos apenas sair daqui e deixar isso para trás. Isso é maior do que qualquer coisa que já imaginamos. Lucas balançou a cabeça lentamente, ainda absorvendo tudo. Ele sabia que sua mãe havia ficado tão próxima de descobrir a verdade, mas havia algo de incompleto em tudo isso. Algo que ela não havia conseguido alcançar antes de desaparecer. Ele sentia uma responsabilidade que agora não poderia ignorar. Não podemos voltar, Eduardo. Não agora. Sei que isso é perigoso, mas se nossa mãe estava atrás disso, então devemos continuar. Não podemos deixar o que ela começou morrer aqui. Eduardo respirou fundo, os olhos cheios de uma mistura de preocupação e aceitação. Ele sabia que, mesmo temendo o desconhecido, não havia como parar. A história deles, e de sua mãe, estava sendo revelada, e eles eram os únicos capazes de terminá-la. Com um gesto, Lucas guardou o artefato em sua mochila e olhou para a saída da caverna. O caminho de volta parecia mais desolado agora, como se o ambiente tivesse mudado com a revelação. Ele sentiu uma pressão crescente, algo no ar que parecia estar alertando para o que viria a seguir. Eles não estavam sozinhos na busca. Havia algo, ou alguém, que estava os observando. E Lucas sabia que essa presença estava prestes a se fazer conhecida. Vamos. Precisamos sair daqui antes que... E começou Lucas, mas a frase morreu em seus lábios. Um som repentino ecoou pelas cavernas, baixo, mas ameaçador. Era como o barulho de pedras se movendo, como se algo estivesse começando a se deslocar em direção a eles. O ar ao redor se tornou mais denso, e uma sensação de pressão imensa tomou conta dos irmãos. Eduardo deu um passo atrás, o olhar alerta, tentando identificar a origem do som.
O que foi isso? Perguntou ele, a voz tremendo. Não há ninguém mais aqui. Ou há? Antes que Lucas pudesse responder, uma sombra se moveu rapidamente pelo corredor à frente, cruzando a luz tênue da chave que ainda queimava em suas mãos. O movimento foi rápido demais para ser discernido, mas ambos os irmãos puderam sentir a presença de algo ou alguém ali, observando-os. A tensão se espalhou como um incêndio descontrolado. De repente, a caverna pareceu estremecer, como se estivesse reagindo à presença de uma força desconhecida. O chão tremia, e o som de pedras caindo ao fundo se intensificava. O instinto de Lucas gritou para que eles se movessem rapidamente, mas antes que pudessem reagir, uma figura surgiu à entrada da caverna, bloqueando o caminho. Era uma pessoa, ou o que parecia ser uma pessoa. Estava envolta por uma capa escura, e seu rosto estava parcialmente escondido pela sombra. Seus olhos, no entanto, brilharam com uma intensidade feroz, fixando os irmãos com uma precisão inquietante. A figura ficou parada ali, observando-os em silêncio por um momento, antes de dar um passo à frente. Eu sabia que chegariam até aqui, disse a figura com uma voz grave, cheia de uma autoridade que ressoava nas paredes da caverna. A voz parecia carregar o peso de muitos anos de escuridão, como se o próprio tempo tivesse sido moldado por ela. Lucas deu um passo atrás, o coração acelerado. Ele sabia que essa pessoa não era um mero acaso. Ela sabia sobre a missão deles, sabia sobre a chave e o artefato, e, mais importante, sabia o que eles estavam prestes a descobrir. Quem é você? Perguntou Lucas, tentando manter a voz firme, mas a ansiedade que sentia era impossível de esconder. A figura levantou a mão, como se fosse uma ordem, e uma onda de energia envolveu a caverna, fazendo as paredes tremerem ainda mais. Lucas e Eduardo recuaram instintivamente, ambos sabendo que a situação havia se tornado muito mais perigosa do que imaginavam. O ser à frente deles parecia ter um poder sobrenatural, uma presença que não poderia ser ignorada. Quem somos nós para interromper o curso da história? A figura disse, sua voz carregada de um mistério profundo. Você ainda não entende a totalidade do que está em jogo, Lucas. Nem mesmo o que a chave significa. Eduardo olhou para Lucas, a expressão de preocupação estampada em seu rosto. Ele sentia a tensão no ar, a ameaça pulsando em cada palavra que a figura dizia. Mas Lucas, com os olhos fixos na figura misteriosa, não desviava o olhar. O que você quer? Lucas perguntou, com a voz firme, tentando esconder o medo que crescia dentro de si. Ele sabia que aquela pessoa não estava ali por acaso, e a sensação de que estavam sendo observados há muito tempo o inquietava. A figura não respondeu de imediato. Ela deu um passo à frente, sua presença se tornando ainda mais opressiva. O ar estava pesado, e Lucas sentia a pressão em seu peito, como se não pudesse respirar. Ele apertou a chave em suas mãos, sentindo a energia que ainda emanava dela. O que você busca não é apenas conhecimento, continuou a figura, seus olhos agora brilhando com uma intensidade assustadora. A chave que você carrega não é uma mera peça de história. Ela é a chave para a destruição ou para a salvação. E você está mais próximo de tomar uma decisão do que imagina. Lucas franziu a testa, tentando compreender as palavras enigmáticas. Eduardo parecia cada vez mais nervoso, e o medo de que estivessem em perigo real começava a se espalhar entre os dois irmãos. O que quer que aquela pessoa fosse, ela não estava ali para ajudar. Ao contrário, parecia que ela estava tentando impedir que eles seguissem em frente. O que você sabe sobre a nossa mãe? Lucas perguntou, a voz mais baixa, mas com a determinação que começava a tomar conta de seu corpo. Ele sabia que essa era a chave para entender o que estava acontecendo, para entender quem era aquela figura e qual era o seu papel na história. A figura sorriu, mas era um sorriso frio, vazio, que não demonstrava nenhum tipo de emoção genuína. Sua mãe sabia mais do que você pode imaginar. Ela sabia que a chave que você carrega era o único caminho para evitar um cataclismo. Mas ela também sabia que a verdade sobre a cidade perdida não poderia ser revelada. Não ainda. Lucas olhou para a chave em suas mãos, sentindo um peso esmagador.
Ele estava diante de algo muito maior do que poderia imaginar. Sua mãe sabia disso. Ela havia passado toda a vida procurando respostas, e agora, ele estava sendo forçado a tomar a mesma decisão. Mas o que ele deveria fazer? Eduardo, que estava mais distante, olhou de volta para a figura e então para Lucas. Seu olhar era cheio de dúvidas. E o que acontece se fizermos o que sua mãe tentou fazer? O que acontece se levarmos a chave adiante? A figura não respondeu imediatamente. Ela deu um passo para trás, com um gesto amplo, fez o chão ao seu redor tremer novamente. Pedras e rochas começaram a cair das paredes da caverna, criando um som de desespero crescente. O tempo parecia se acelerar, e Lucas sentiu que estava prestes a tomar uma decisão crucial. Se vocês escolherem seguir em frente, disse a figura, com um tom sombrio, não haverá mais volta. O que vocês descobrirão pode destruir tudo o que conhecem, ou pode ser a única maneira de evitar o fim de todos. O peso de suas escolhas será irreversível. Com essas palavras, a figura virou-se e, com um movimento tão rápido quanto a luz, desapareceu nas sombras da caverna. O som do seu passo ecoou como um lembrete do perigo iminente. O ar, que antes parecia denso e sufocante, agora estava carregado com uma energia ainda mais palpável, como se o próprio espaço estivesse se distorcendo em torno deles. Lucas e Eduardo ficaram em silêncio por um momento, processando as palavras da figura, e o peso da decisão que agora estava sobre eles. Eles haviam começado essa jornada para descobrir a verdade sobre sua mãe e a cidade perdida, mas agora sabiam que o caminho à frente não era mais simples. Eles estavam diante de um dilema que poderia mudar o destino da humanidade. O que fazemos agora? Eduardo finalmente perguntou, a voz trêmula. Como podemos saber se estamos fazendo a coisa certa? Lucas olhou para a chave em suas mãos e respirou fundo. Ele sabia que, para descobrir a verdade, eles teriam que correr grandes riscos. Mas ele também sabia que, sem a descoberta da cidade perdida, o futuro seria sombrio. O que quer que estivesse acontecendo, os irmãos estavam envolvidos em algo que transcendia sua compreensão. Agora, nós seguimos em frente, disse Lucas, sua voz decidida. A jornada não acabou. E nós temos que terminar o que começamos, não importa o que aconteça. Eles se viraram, prontos para enfrentar o que estava por vir, sabendo que o perigo e a revelação os aguardavam à frente. Não havia mais como voltar. A verdade, como uma tempestade iminente, estava prestes a ser revelada.